personagem desconhecida que se dizia francesa e que inquietava continuamente. Ela só podia servir-se da língua francesa. Minha filha conversou mais de uma hora com essa personagem por intermédio da moça, a senhorita Dode. Ambas só falavam o francês, e tão corretamente como se tivessem nascido em França. O dialeto empregado pela senhorita Dode era uma espécie de dialeto meridional, ao passo que minha filha se exprimia em parisiense puro. Isso se passava em meu gabinete de trabalho, em presença de 5 ou 6 pessoas. De outra vez, foram muitos senhores polacos da boa sociedade que pediram para conversar com Laura, que não os conhecia. No decurso dessa entrevista, ela falou por diversas vezes a língua deles, sem conhecê-la. Esses senhores falavam a sua língua e recebiam as respostas quer em inglês, quer em polaco. Esse caso só pode ser confirmado pela própria Laura, porque seus interlocutores se retiraram sem dizer seus nomes. Eis em que condição se deu a conversação com o grego. Certa noite em que cerca de 12 pessoas estavam reunidas em minha casa, o Sr. Green, artista desta cidade, veio acompanhado por um homem que nos apresentou sob o nome do Sr. Evangelides, da Grécia. Esse último falava mal inglês, mas exprimia-se corretamente em sua língua materna. Em pouco tempo, manifestou-se uma personagem que lhe dirigiu a palavra em inglês e lhe comunicou grande número de fatos que demonstravam que era um amigo, falecido havia longos anos, em sua casa, mas cuja existência nenhum de nós tinha conhecido. De tempos a tempos, minha filha pronunciava palavras e frases inteiras em grego, o que permitiu ao Sr. Evangelides perguntar se ele mesmo podia falar em grego. A conversação continuou em grego, por parte do Sr. Evangelides, e, alternadamente, em grego e em inglês, por parte de minha filha. Essa não compreendia bem o que era dito por ela, ou por ele em grego, mas sucedia algumas vezes que ela compreendia o que era dito, se bem que ambos falassem em grego. Em certa ocasião, a emoção do Sr. Evangelides era tão intensa que atraía a atenção dos assistentes. Nós lhe perguntamos o motivo, mas ele se esquivava de responder. Foi só no fim da sessão que ele nos disse que, até então, nunca tinha sido testemunha de manifestações espíritas e que, no decurso da conversação, tinha se entregado a diversas experiências para apreciar a natureza desse gênero de fenômenos. Essas experiências consistiam em abordar diversos assuntos que certamente minha filha não podia conhecer e em mudar frequentemente de assunto, passando bruscamente de questões de ordem privada, a questões políticas, filosóficas ou fisiológicas, etc. Em resposta a nossas perguntas, ele nos afirmou que a médium compreendia a língua grega e a falava corretamente. As pessoas presentes eram os senhores Green, Evangelides, Allen, presidente do Banco de Boston, 2 senhores, empresários de caminhos de ferro em um dos estados de Oeste, minha filha Laura, minha sobrinha Genia Case, eu e outras pessoas cujos nomes não me ocorrem. Depois, o Sr. Evangelides fez ainda com minha filha muitas outras experiências, no decurso das quais a conversação foi sustentada em língua grega. Minha sobrinha, de quem acabo de falar, que é igualmente médium, cantava frequentemente em italiano, língua que ela não conhece, improvisando as palavras e a música. Posso citar grande número de casos semelhantes. Certo dia, minha filha e minha sobrinha foram ao meu gabinete de trabalho e começaram a falar-me em espanhol. Uma delas começava a frase, a outra a terminava. Elas se achavam, conforme fui informado, sob a influência de uma pessoa que eu tinha conhecido viva na América Central. Ela fez alusão a coisas que me tinham sucedido e das quais elas tinham tão pouco conhecimento quanto da língua espanhola. Não passamos de 3 os que podemos testemunhar este fato. Minha filha falava-me também na língua indiana, em dialeto Chippewa e Mnemonic, que eu conheço bem, por ter passado 2 anos entre os índios. Assim assinalo vários casos em que minha filha falou em língua indiana, espanhola, francesa, polaca e grega. Também lhe ouvi falar o italiano, o português, o húngaro, o latim e outras línguas que não conheço. Esses casos são muito numerosos para que eu possa recordar-me do nome das pessoas presentes. Passo a enumeração de experiências feitas por pessoas estranhas em minha presença. A senhorita Helena Leeds, moradora em Boston, 45, Carver Street, médium muito conhecida nesta cidade, falava muito frequentemente o chinês, e entretanto ela apenas tinha uma educação muito rudimentar e nunca ouvira falar essa língua. Isso lhe sucedeu tão frequentemente, em certo período de sua mediunidade, que julgo não me enganar dizendo que cerca de 1000 testemunhas ouviram. Eu mesmo assisti umas 100 vezes, pelo menos, às suas sessões.
Da mesma maneira eu vi muito frequentemente a senhora Suete, uma das médiuns de nossa cidade, pessoa não muito instruída, falar o francês e até o italiano e o hebraico. Também assisti a um fenômeno análogo, dando-se as comunicações por meio de pancadas, em língua estrangeira, ao passo que o médium só conhecia o inglês. Em minha casa ouvi a filha do senador Talmadge conversar em língua alemã. Eis minha experiência pessoal nessa questão. Ela, porém, apenas constitui pequena parte do que se produziu nesse gênero. Tract, N. Grau 6. O juiz Edmondes, compenetrado da importância dessas manifestações, fez aparecer no banner um apelo a todos aqueles que tivessem conhecimento de fatos daquela natureza para lhe comunicar. Em menos de um mês, ele recebeu cerca de 20 cartas, que lhe davam informações acerca de casos semelhantes. Essa série de experiências forma o conteúdo do apêndice de seus tract, ou cerca de 50 páginas. Tiro desse apêndice alguns dos casos mais bem observados e autenticados. Coqueville, 9 de abril de 1859. Senhor editor, tendo lido no banner o convite que o juiz Edmondes fez para lhe comunicarem os fatos mediúnicos referentes ao uso de línguas desconhecidas, venho dar-lhe parte de um fato que se deu há 2 anos. Durante 3 meses, tivemos sessões todos os domingos à noite. Os médiuns eram 2 moços, um dos quais era meu genro e outro meu amigo. Em uma das sessões a qual assisti um desses 2 médiuns, aquele último caiu em transe, e em pouco tempo começou a falar uma língua que nenhum de nós conhecia, mas que meu pai e meu irmão reconheceram ser a língua chinesa. Tendo passado algum tempo na Califórnia, eles tinham estado em relação com um grande número de chins, mas não falavam sua língua. Na sessão seguinte, os 2 médiuns falaram a mesma língua, e, depois de uma conversação de alguns minutos, os interlocutores parecem terem se reconhecido, e a manifestação da alegria de se encontrarem de novo tornou-se tão turbulenta que o locatário da outra parte da casa, um não espírita, foi verificar se havia chins em nossa casa, pois que, tendo comerciado com eles, na Califórnia, conhecia muitos seus costumes. Desde então, os 2 médiuns caíam frequentemente sob a mesma influência. Um deles cantava às vezes em chinês, o outro traduzia o texto dessas canções. Nenhum dos assistentes falava essa língua, e o médium nunca tinha visto chin algum. Nosso círculo era acessível a todos, e o aposento ficava repleto às vezes. Cada qual era coagido a verificar que se ouvia uma língua estrangeira e reconhecia ao mesmo tempo em que os médiuns eram pessoas sérias que não podiam ser suspeitas, de maneira que nenhuma explicação desse fenômeno pôde ser encontrada. Aceite, etc. S. Belchi. Flusing, LJ, perto de Nova York, 16 de abril de 1859. Senhor, li nos jornais que desejava ter informações acerca das pessoas que falaram línguas que não conheciam. Ouvi Susana Oite pronunciar um discurso patriótico em língua italiana. Esse discurso foi traduzido, à medida que ia sendo pronunciado, durante a sessão, por um americano que compreendia o italiano. Estudei essa língua e posso afirmar que foi realmente a língua empregada. Citarei ainda um homem que mora perto do lago Empateade, nos arredores de Newton. Ele tem 35 anos de idade e chama-se, se não me engano, Smith. A família Oite poderá informá-lo por conta própria. Por muitas vezes ouvi esse homem fazer discursos declamatórios em língua italiana, o que lhe sucede muito frequentemente. Ele vai muitas vezes à casa dos Oite. A primeira vez que o ouvi, perguntei a uma das pessoas presentes se ele sabia falar outra coisa além do italiano. Quando Smith voltou a ser, afirmou-me nunca ter conhecido nem lido nenhuma outra língua a não ser o inglês. Aceite, etc. W.M. P. Prince. Braintree, Vermont, 29 de março de 1859. Senhor. Tendo lido o aviso publicado no Banner League, tenho a honra de levar ao seu conhecimento os fatos seguintes. Em fevereiro de 1858, eu morava em Leicester, Vermont, no andar da casa do Sr. John Payne. A Sra. Sarah Payne, sua nora médium. Naquela época achava-se em nossa cidade um francês, que tinha vindo aqui estudar o espiritualismo. Católico convicto, não lhe dava o crédito e até o combatia. Organizou-se uma sessão, e, depois de alguns minutos de espera, a médium caiu em transe e começou a falar com o visitante francês, em sua língua materna, de maneira que esse último pudesse compreendê-lo perfeitamente. A conversação durou certo tempo sem que nenhum dos assistentes compreendesse o que diziam os 2 interlocutores. O francês pediu que a médium escrevesse seu nome,
o que ela realizou sem demora. Escreveu também os nomes de seu pai e de sua mãe falecidos. Ele nos afirmou que ninguém nos Estados Unidos conhecia esses nomes. A senhora Paine nunca tinha visto esse senhor antes. Não conhecia outra língua além de sua língua materna, o inglês. Só me recordo de algumas das pessoas presentes naquela sessão, os senhores Giuseppe Morse, Dr. S. Smith, Isaac Morse, John Paine, Edward Paine, todos de Leicester, o senhor e a senhora Nathaniel Churchill, de Brandon, e seu devotado servo Nelson Learned. Lynn, Mass., 24 de março de 1859. Senhores editores, respondendo ao convite que os senhores publicaram no banner, posso comunicar-lhes os fatos seguintes. A senhora Jonard é uma médium que fala inconscientemente em estado de transe, não conhece nem o francês nem dialeto algum indiano, nunca os tendo estudado. Ela se acha sob a influência de um espírito indiano, Sashima, que fala pelo seu órgão e que realizou muitas curas por seu intermédio. Ele mesmo traduz suas comunicações para o inglês, bem ou mal. Esse fato é muito comprobatório. Ela se achava também sob a influência de um outro espírito, o de uma jovem francesa, Louisa Dupont, que tinha sido atriz, conforme parece. Falou em presença de um professor de línguas, que julgou seu estilo e seu falar muito corretos. Esse professor apresentou à senhora Hardy uma pergunta inconveniente, segundo confessou mais tarde, e recebeu uma resposta tão enérgica, que tomou o chapéu e retirou-se. Comunico-lhes os nomes das pessoas presentes a essa sessão, sem poder autorizá-lo a publicá-los. O senhor juiz Edmonds poderá informar-se diretamente dessas pessoas. Aceitem, etc. John Alive Norte Common Street, N. Graus 8, Lynn, Mass. Milan, Ohio, 4 de abril de 1859. Senhor juiz Edmonds, senhor juiz, em resposta a seu apelo publicado no Bamier Fleet tenho a honra de comunicar-lhe o que se segue. No mês de fevereiro de 1857, dirigi-me em companhia da senhora Warner, à casa do senhor Lewis, em Troy, Ohio. Certa noite em que a senhora Warner estava incomodada por ligeiro resfriamento, caiu sob a influência do espírito de um índio que se esmerava em lhe prescrever remédios. Nesse ínterim, entrou no aposento um jovem alemão, que era conhecido na casa sob o nome de Milton. Ele sofria de violenta dor de cabeça, mas não fez alusão alguma à presença da senhora Warner. Essa última se aproximou dele alguns instantes depois, e livrou-o de sua dor de cabeça pela simples aplicação das mãos. Depois, disse-lhe em língua inglesa pronunciando a mal, à maneira indiana, que via um espírito pálido, que tinha deixado seu invólucro terrestre além das grandes águas e que o desejava falar-lhe. Depois de pequena pausa, ela começou a falar o alemão e lhe repetiu, entre outras coisas, as últimas palavras pronunciadas por sua mãe no leito de morte. O jovem, que tinha sido até então um obstinado séptico, desfez-se em lágrimas e deu-se por convencido. A pedido dos membros da família Lewis, ele repetiu essas palavras, que eram as seguintes: meus queridos filhos, não posso mais vos dar pão. Warner nunca tinha ouvido falar na família desse moço e não conhecia outra língua além do inglês. O Sr. Pope, cidadão dos mais respeitáveis de Troy, e os numerosos membros de sua família, entrando nesse número o jovem alemão, confirmarão a exatidão desse conto. Eis seu endereço, Wayfield, Geauga County, Ohio. Em setembro de 1857, a senhora Warner foi a Milã para fazer ali uma série de conferências públicas. No fim da última conferência, ela pronunciou um pequeno discurso em língua indiana e fez a sua tradução. Era um apelo caloroso em favor das tribos indianas. Um cidadão de Milã, o Sr. Lillehill, membro influente da igreja presbiteriana, que se achava ali, ficou tão satisfeito da autenticidade da língua indiana que declarou que todas as suas dúvidas estavam dissipadas. Ele tinha vivido até a idade de 18 anos entre os índios e falara correntemente essa língua. Eis seu testemunho. Certifico que os fatos referidos pelo Sr. Warner são exatos e que em consequência de minhas relações com a médium adquiri a persuasão de que em seu estado normal ela ignora completamente todos os dialetos indianos. Estou ao mesmo tempo convencido de que, sob a influência de um espírito ela pode, efetivamente, falar indiano. Milã, abril de 1859. James Merrill. Autorizo-o a fazer uso da presente se lhe parecer útil. Ebenezer Warney. Chicago, 5 de abril de 1859. Em resposta ao seu apelo publicado no Banner of Leeds,
Posso levar a seu conhecimento os fatos seguintes. Há cerca de 4 anos, organizei em minha casa sessões com o intuito de estudar o espiritualismo moderno, e apercebi-me de que minha mulher era médium. Essa descoberta incomodou-a vivamente, e ela teria dado muito para que tal não tivesse sucedido. Lutou por muito tempo contra a força oculta que a lançava em estado de transe e que falava por intermédio de seu organismo, mas seus preconceitos acabaram por dissipar-se. Do mesmo modo que muitas outras pessoas pertencentes à classe operária, ela não tinha recebido outra instrução além da que se recebe nas escolas primárias. Eis, entre outras coisas, o fato de que fui testemunha, em uma sessão em casa do Dr. Bud, a qual assistiam os senhores Miller, Kimball, Kilburn e outros. Ouvimos um concerto vocal, em língua espanhola, que durou mais de 2 horas. Pouco depois de termos dado as mãos, minha mulher, uma jovem, a senhorita Scongal, e um moço que elas viam pela primeira vez caíram simultaneamente em estado de transe e começaram a conversar correntemente entre si, em espanhol. Depois de cerca de 1/4 de hora de conversação, o trio levantou-se e entoou uma área difícil, com palavras igualmente em língua espanhola. Cada um cantava sua parte, e todos estavam de acordo perfeito. Eles nos fizeram ouvir 12 trechos diversos, discutindo com animação, nos intervalos, acerca do novo trecho que tinham de cantar em seguida. Depois da audição, os 3 médiuns voltaram a si e manifestou grande surpresa sabendo do que se tinha passado. O moço caiu de novo em transe, mas sob o domínio de outra influência, e deu-nos explicação do que tínhamos visto. O concerto nos tinha sido oferecido por 3 espanhóis, irmão e 2 irmãs, que tinham exercido a profissão de cantores durante sua existência terrestre, para ganhar a vida. Nessa noite, eles não se tinham manifestado unicamente para satisfazer a nossa curiosidade e nos instruir, mas também para provar que a festa de Pentecostes ainda estava em vigor. Devo acrescentar que não é difícil estabelecer, da maneira mais absoluta, que nenhum dos 3 médiuns conhece, em seu estado normal, outra língua além da materna. Durante algum tempo minha mulher se achou sob a influência de espíritos alemães. Ela falou e cantou em alemão em muitas noites consecutivas. Ninguém do nosso círculo compreendia essa língua. Desejoso de assegurar-me do fato, convidei um doutor alemão, o Sr. Euler, a ir à minha casa e dar-me sua opinião. Ele foi por 2 vezes e conversou com a médium, em alemão, durante mais de 1 hora em cada visita. Sua surpresa era grande, porém ainda maior a alegria por poder falar a língua materna. Além do alemão, minha mulher falou o italiano, língua que lhe é igualmente desconhecida. Johnny Toledo, 9 de abril de 1859. Ao senhor juiz de Montes. Senhor, para dar andamento a seu desejo de conhecer exemplos de médium que falem diversas línguas, venho informá-lo de que eu próprio sou médium e que me sucedeu estar sob a influência do espírito de um índio e falar essa língua, que desconheço. Não posso por conseguinte julgar até que ponto é correta a minha pronúncia, mas, nesses últimos dias, fiz relações com um senhor que confessava ser séptico e não acreditar na existência de relações como o mundo dos espíritos. Meu espírito guia lhe falou em língua indiana. No estado de clarividência, fiz-lhe a descrição de um chefe índio que tinha morrido, segundo o que me disse, 2 ou 3 dias antes de sua partida de Joa. Meu guia reconheceu o espírito do morto e apresentou muitas provas que estabeleciam sua identidade. O senhor de quem falo é muito versado na língua dessa tribo, que ele designou como a dos paunês. Inclusa vai uma carta particular que esse senhor me endereçou ao seu regresso a Joa e da qual pode extrair as passagens que julgarem úteis. Aceite, etc. Sarah M. Thompson. Eis as passagens mais interessantes da carta em questão. Vinton, Joa, 17 de fevereiro de 1859. Senhora, como sabe, não acredito nas teorias espíritas. Estou persuadido, como dantes, de que isso não é outra coisa mais do que a manifestação da influência que o espírito de um homem exerce sobre o de outro. Não me tendo ocupado muito com essas questões, não poderia dizer a que conclusões chegariam se me dessas pesquisas aprofundadas nesse sentido, mas há um fato que não consigo explicar a mim mesmo, é o seu falar em língua indiana. Essa linguagem era tão correta e característica, quanto a que se ouve nos bivaques índios. Jacob Waits. Para os outros fatos do mesmo gênero, dos quais tive conhecimento, limitar-me-ei a breves indicações. No primeiro jornal espírita, o T Espiritual Telegrapa, edição em 8 graus, publicado em Nova York por Partridge, Vol. 3, 1854, Pag.
62. Encontra-se a narração seguinte: William Brittingham, cuja visita recebemos em nosso escritório, há alguns dias, comunicou-nos um fato interessante. Um certo Sr. Walden, médium falante, de Licoville, dirigiu-se recentemente às Springs, fontes, pertencentes ao Sr. Chase. Na ocasião de sua chegada, enquanto ele ainda se achava no paiol, viu caminhar em sua frente uma jovem criada da casa, sueca, com a qual começou a conversar. Nenhuma das pessoas presentes compreendia a língua que falavam. O médium também não tinha consciência do que dizia. A moça, ouvindo que lhe dirigiam a palavra em sua própria língua, tinha tomado parte na conversação. Ela parecia profundamente interessada, e sua emoção se tornou tão intensa que ela se desmanchou em pranto. Quando o Sr. Brittingham lhe perguntou pela causa de sua emoção, respondeu sumariamente: este homem conhece tudo quanto diz respeito aos meus falecidos pai e mãe. Perdi meu pai há 6 meses, minha mãe morreu há 8 anos. Acabam de dizer-me que eles me falam por intermédio deste homem e que me poderão falar por outros médiuns. A moça, que nunca tinha visto coisa alguma semelhante, ficara perplexa, perguntava a si mesma como podia suceder que o Sr. Walden, um americano, que não conhecera sua família e ignorava completamente a língua sueca, lhe falasse de maneira tão misteriosa. Em 1873, o Sr. Allen Putnam publicou a biografia da Sra. J. H. Konami, médium falante, outrora muito conhecida na América, a qual transmitia centenas de comunicações, publicadas depois no Banner of Light. A Sra. Conant era a primeira a desconfiar das comunicações que transmitia durante seu estado de transe. Sucedia-lhe frequentemente estar sob a influência de espíritos indianos que lhe deram o nome de Tulular, isto é, alguma coisa para ver através. Como saber, dizia ela, se os sinais e as palavras empregados por Springflower e por outros são verdadeiros e corretos? Não tenho consciência do que digo, e nenhuma das pessoas presentes poderia decidir se há senso comum no que os espíritos indianos me fazem dizer. Desejosa de saber o que havia de verdadeiro nessas manifestações, ela se aproveitava de todas as ocasiões favoráveis para verificá-las. Certo dia recebeu a visita do Coronel Tappan, membro da Junta de Pacificação dos Índios dos Estados Unidos, US Indian Peace Commission, que era acompanhado por muitos senhores, um dos quais havia exercido, durante perto de 15 anos, as funções de agente, por parte do governo, dos negócios referentes aos índios, e dizia conhecer a maior parte dos dialetos falados pelos aborígenes. Era para ela uma excelente ocasião de realizar seus projetos de verificação. Springflower manifestou-se imediatamente e pôde conversar livremente com o antigo agente. Ela parecia mesmo ter certa vantagem sobre esse último, pois que lhe sucedia algumas vezes procurar as palavras, ao passo que sua interlocutora parecia estar inteiramente à vontade. A Sra. Conant perguntou a esse senhor se ele acreditava que ela fosse compreendida pelos índios dessa tribo falando sob a influência de Springflower. Ele respondeu que em sua opinião não podia haver nisso a menor dúvida. Passo em silêncio todas as comunicações escritas em línguas desconhecidas pelos médiuns. Os casos desse gênero são muito numerosos, mas, em regra, essas comunicações se reduzem a citações de diversos autores, mesmo algumas palavras destacadas, e pode-se sempre dizer que esses fragmentos foram conhecidos, ouvidos ou copiados, conscientemente ou não. Outras vezes são frases curtas que permitem sempre levantar uma dúvida acerca de sua origem. Deram-se realmente numerosos casos em que a convicção íntima dos assistentes era que o médium ignorava de maneira absoluta a língua que escrevia, e posso citá-los de minha própria experiência, mas são convicções pessoais, que é impossível fazer partilhar por um terceiro. Esse gênero de manifestações não apresenta, por conseguinte, mais que um valor muito limitado, em comparação com a linguagem falada, da qual acabo de citar exemplos. E preciso citar na mesma categoria de fatos as comunicações transmitidas pelos sinais telegráficos, ignorados pelo médium, o que equivale a escrever uma língua desconhecida. Podem ler-se pormenores a esse respeito no Startling Facts, páginas 247 a 255. Um exemplo interessante desse fenômeno encontra-se na biografia da Sra. Conant, de quem se falou mais acima, e cuja tradução é a seguinte: depois de sua estada em Cummings House, em Boston, a Sra. Conant recebeu a visita de um desconhecido, o qual declarou que estudava os fenômenos espiríticos e desejava muito obter de seu amigo uma prova de identidade que ele ainda não tinha conseguido obter,
Acabava de ver um médium que morava em Arrabalde afastado da cidade e que o tinha recomendado à senhora Conante, declarando que em uma sessão com ela seu desejo seria satisfeito. Tomaram lugar. Subitamente a mão da senhora Conante começou a executar movimentos bruscos, levantando-se e abaixando-se de maneira bizarra e irregular, de sorte que o lápis batia em cima do papel pancadas destacadas, repetidas com pressa. A senhora Conante nada compreendia do que se passava, e, desesperada por obter um resultado qualquer e perturbada por tal insucesso, disse a seu hóspede, e inútil continuar. E claro que nenhum espírito que possa comunicar convosco se acha aqui por ora. Há realmente alguém, mas não acha o meio de manifestar-se. Qual não foi sua surpresa quando o visitante lhe declarou que estava muito satisfeito, pelo contrário, que a sessão tinha dado bom resultado e que finalmente ele tinha obtido de seu amigo a prova desejada, que ele próprio a escrevera, sem que ela se apercebesse disso. Dadas as explicações, a médium ficou sabendo que o visitante desconhecido era telegrafista de profissão, do mesmo modo que o amigo de quem ele esperava a comunicação para prova de sua identidade, ele devia comunicar consigo por meio de sinais telegráficos, e é o que a senhora Conante acabava de fazer de maneira inteiramente mecânica, pois que ela não tinha a mínima ideia do alfabeto telegráfico, admirando-se da sessão não dar resultado algum. O visitante pôde convencer-se, dessa maneira, que a intermediária da comunicação, isto é, a médium, ignorava absolutamente o seu conteúdo. O Sr. Crookes refere um fato muito notável, do mesmo gênero. Em uma sessão com homem, a pequena régua aproximou-se de mim, deslizando sobre a mesa, à plena luz, e transmitiu-me uma comunicação, dando-me uma pequena pancada sobre a mão na letra precisa do alfabeto, que eu recitava. A outra ponta da régua repousava sobre a mesa, perto das mãos de homem. As pancadas foram dadas tão distintamente e tão nitidamente, e a pequena régua parecia estar tão por completo sob o domínio da força oculta que dirigia seus movimentos, que me julguei habilitado a perguntar: a inteligência que dirige os movimentos desta régua pode mudar o caráter desses movimentos e me dar uma comunicação telegráfica por meio de pancadas em minha mão, empregando o alfabeto de Morse? Tenho todo o fundamento de acreditar que o alfabeto Morse era desconhecido de todas as outras pessoas presentes. Eu mesmo só o conheci imperfeitamente. Imediatamente o caráter das pancadas mudou e a comunicação prosseguiu pela maneira pedida. As letras me foram ditadas muito rapidamente, e só pude tomar nota de algumas palavras que consegui aqui e ali, de modo que o sentido da comunicação se perdeu para mim, mas o que eu tinha visto me indicou claramente que um bom telegrafista se achava na outra extremidade da linha, onde quer que fosse. S. Ver Crookes, Researches, Pag. 95. Para encerrar esta série de fatos, citarei ainda esse caso de uma criança que executou um trecho de música sem que nunca tivesse aprendido aquela arte, como a testemunha o Sr. N. Taladge, antigo senador e governador do Wisconsin, pai do médium. No prefácio de um livro que ele editou, Telling na Tia Oscura das Nações, por Linton, Nova York, 1858, diz: no mês de junho de 1853, ao meu regresso de Nova York, onde observara diversas manifestações espiríticas, fui à casa de um médium escrevente que morava em minha vizinhança e recebi uma comunicação na qual me aconselhavam que organizasse um círculo íntimo em minha casa, predizendo-me que um médium, que eu havia de ceder a todas as minhas previsões, ia formar-se. Externei o desejo de conhecer o nome dessa médium, e recebi em resposta que seria minha filha. Qual? Perguntei, pois tenho 4. Emília, responderam-me. Convidaram-me em seguida para pôr ao piano minha filha Emília, quando as sessões fossem organizadas. Ensinar-lhe-eis a tocar? Perguntei. A resposta foi: verás. Emília era minha filha mais moça, de 13 anos. Observarei que ela não conhecia música, e nunca tinha tocado uma área qualquer, pela simples razão de, na época de nossa chegada aqui, termos encontrado o país quase desabitado, era impossível ter um professor de música. Tudo quanto ela sabe, aprendeu comigo ou com alguém da família. Consegui em pouco tempo organizar um pequeno círculo íntimo. Apresentei a Emília uma folha de papel e um lápis. Sua mão começou a traçar linhas retas que formavam uma série de 5 linhas. Depois ela fez as notas e acrescentou os sinais. Feito isso, deixou cair o lápis e começou a bater sobre a mesa como sobre as teclas de um piano. Lembrei-me então que devia sentá-la diante de um piano. Depois de um momento de hesitação, ela aceitou o meu convite e sentou-se ao piano com a firmeza de um artista consumado.
bateu resolutamente no teclado e executou a grande valsa de Beethoven, em estilo que teria feito honra a um bom músico. Depois tocou muitas áreas conhecidas, tais como Sweet Home, Bomine Drum, Ti Last Rose Wolf Summer Última Rosa do Estio, Ailton Tichev Glória ao Chefe, Lili Dali, etc. Executou ainda uma área desconhecida, cantando ao mesmo tempo as palavras improvisadas que se lhe referiam. Pag. 61, que dirá o Sr. Atman dos numerosos exemplos que acabo de citar. E evidente que os fenômenos que se produzem contra a vontade e convicções do médium, e principalmente o emprego de uma língua que ele não conhece, nada tem de comum nem com a hiperestesia da memória, nem com a transmissão do pensamento, nem finalmente com a clarividência, que determinam a natureza da consciência sonambúlica. Essa última categoria de fatos tem uma importância capital em vista do veredicto categórico do Sr. Atman, proclamando que iguais fenômenos não existem. Está aí, no domínio dos fatos intelectuais, o Rubicão que o Sr. Atman não poderá transpor e, do mesmo modo que para os fatos físicos da penetração da matéria, dessa vez ainda ele deverá depor as armas. Como esses fenômenos não podem ser explicados por uma ação da consciência normal do médium nem por nenhuma ação da consciência sonambúlica, é preciso necessariamente procurar um terceiro fator. E, como não podemos descobri-lo no médium, somos coagidos a concluir que esse terceiro fator se acha fora do médium. Mas, antes de ocupar-me com os fenômenos para cuja explicação o Sr. Atman julga necessário fazer exceção aos seus princípios metodológicos e recorrer a unir a explicação metafísica sobrenatural, Pag. 81, isto é, ao absoluto, devo mencionar aqui fenômenos de caráter complexo que completarão e ilustrarão, por assim dizer, as conclusões que acabo de enunciar. 7. Diversos fenômenos de gênero misto composto. O Sr. Atman nos diz: a escrita em questão só é relativamente inconsciente, é consciente para a consciência sonambúlica latente. Vemos a prova disso no fato de o médium, posto no estado de sonambulismo aparente, recordar-se do que escreveu em estado inconsciente e fornecer mesmo, a tal respeito, explicações verbais Pag. 58, e mais adiante, se um médium, achando-se em estado sonambúlico, pode comunicar de viva voz o conteúdo exato de uma comunicação escrita, à distância, e acerca da qual não tinha conhecimento algum em estado de vigília, encontramos aí a prova absoluta de que a consciência sonambúlica do médium não é alheia à sua atividade mediúnica, que participa dela, de certa maneira. Pag. 113, por conseguinte, se o médium escreve em estado sonambúlico, e se não pode reproduzir de maneira exata, precisa, o que ele próprio escreveu, quer em estado sonambúlico, quer quando tiver voltado ao estado normal, ficaremos no direito de pretender que está aí a prova irrecusável de que a consciência sonambúlica do médium foi alheia à sua atividade mediúnica e de que não teve naquilo parte alguma. Encontramos essa prova no fato seguinte: um correspondente que se assina F.IB, tenente do Exército Real, membro da Sociedade Real Asiática, publicou no jornal Knowledge de 2 de março de 1883 a narração seguinte referente à escrita por meio da prancheta. Pus-me a fazer, há algum tempo, experiências com a prancheta. Eu estava convencido, então, de que essa escrita era produzida pela atividade inconsciente da pessoa que colocava as mãos em cima do aparelho, sendo excluída toda a possibilidade de fraude. Essa explicação, se exata, deve fornecer curiosos esclarecimentos acerca da atividade do cérebro. Eu conhecia, por felicidade, uma pessoa com a qual a pequena régua escrevia sempre admiravelmente bem, de maneira que me pude entregar a diversas experiências interessantes. Quando eu colocava sua mão sobre o pequeno aparelho, que eu mesmo tinha feito, e que constava de uma régua na qual eu tinha feito um orifício para nele fixar o lápis, e apresentava uma pergunta, a resposta era dada com admirável presteza, com maior rapidez que se empregaria em escrevê-la pelo processo natural. A escrita era muito legível, se bem que o seu caráter mudasse frequentemente, diferindo sempre absolutamente da escrita do médium. Considero esta particularidade como muito significativa. Essa senhora ignorava o que escrevia até a ocasião de fazer a sua leitura. Em muitos casos, a comunicação, assim transmitida, só era conhecida por mim ou por uma outra pessoa somente, das que estavam presentes, e não podia ser devida, segundo a teoria da ação inconsciente, se não há um efeito da leitura de pensamentos. Mas é principalmente a experiência seguinte que eu desejaria assinalar a vossa atenção. Magnetizei essa senhora por muitas vezes. Como é o caso habitualmente,
Ela podia responder a diversas perguntas durante o seu estado de sono, mas ao despertar não se recordava mais de coisa alguma. Farei notar, de passagem, que, se lhe sucedia perder um objeto qualquer no estado de vigília, ela podia indicar de cada vez, estando adormecida, o lugar em que tinha posto esse objeto. Tive pois a lembrança de colocar suas mãos sobre a régua enquanto ela estava imersa em sono magnético. Recebi, como sempre, uma resposta à minha pergunta. Antes de a ler, perguntei à médium o que ela tinha escrito. Estava persuadido de que me diria imediatamente. Porém, não pude fazê-lo. Não é uma prova de que as palavras escritas por ela não eram produto de seu cérebro, nem em sua atividade normal, nem no estado especial que caracteriza o sono mesmérico. Devemos, por conseguinte, ou admitir um terceiro estado, desconhecido até o presente, ou pelo contrário apelar para a ideia de um agente exterior, que não estou muito disposto a aceitar. Lid, 1883, pág. 124. O erro do Sr. Atmani provém de ter querido generalizar sua afirmação, pois, pelo fato de em grande número de casos a escrita ser obra da consciência sonambúlica, não resulta necessariamente que, em outros casos, ela não obedeça a uma sugestão de fonte estranha. A possibilidade dessa última origem é aparente no fenômeno seguinte, exposto pelo Sr. Eolne, a quem já conhecemos pelas citações que fizemos do falar em línguas estrangeiras. O Sr. Eolne refere o fato seguinte, que se deu por intermédio de sua mulher, em uma sessão organizada em casa do Dr. Askel, em presença do Dr. Budi e dos Srs. Kimball, Miller, Kilburn e outros. Minha mulher falava em estado de transe, em nome de uma italiana que dizia chamar-se Leonor. Como minha mulher se prestasse frequentemente a essas experiências magnéticas, um dos assistentes emitiu a suposição de que o espírito que se manifestava não era outro senão o espírito do próprio magnetizador, que ali estava presente, entre os visitantes. Ele propôs, conseguintemente, que o médium fosse subtraído àquela influência. O magnetizador devia mergulhá-lo em sono mesmérico e tentar implantar-lhe a mesma personalidade. A médium foi imediatamente chamada ao estado normal e em seguida magnetizada. Obedecendo à vontade do magnetizador, ela começou a cantar com muito sentimento a área bem conhecida de Annie Laurie. Esse resultado encheu de satisfação as pessoas cépticas que acreditavam ver aí a demonstração de sua teoria. Mas o triunfo foi de curta duração. Quando ela estava na metade do último verso, a força estranha arrancou-a subitamente a influência do magnetizador, que, desde aquele momento, não teve mais poder sobre ela. Todos os esforços que empregou para coagi-la a terminar a canção foram vãos. Então ele desejou, pelo menos, livrá-la daquela influência que a dominava, mas, pela primeira vez, perdeu toda a influência sobre o seu sensitivo. Vendo o caminho inesperado que tomava a experiência, um dos assistentes externou este desejo. Desde que a médium se acha sob a influência do espírito de uma italiana, sugiro-lhe que cante uma área nessa língua. Por mais surpreendente que isso possa parecer, esse desejo foi realizado sem demora, e os assistentes ficaram encantados pela excelente execução do trecho. Não havia italianos entre nós, mas algumas pessoas sabiam essa língua muito bem para poderem julgar dela. Essas experiências foram repetidas por muitas vezes, e pudemos ouvir minha mulher falar italiano. Neste caso, vemos que a sugestão do magnetizador visível teve que ceder à sugestão de um magnetizador mais poderoso, se bem que invisível. Mas eis outro exemplo, ainda mais curioso. Foi o magnetizador invisível que teve que ceder o lugar a outro magnetizador, igualmente invisível. Talvez também uma comunicação ditada pela consciência sonambúlica da médium fosse subitamente interrompida por uma comunicação proveniente de outra fonte. Em carta publicada pelo Religio Philosophical Journal, o Sr. Brittan, escritor espiritualista conhecido, refere assim esse fenômeno. Em 1852, em certa manhã, eu assisti a uma sessão, em Greenfield, mas, com o médium D. Deome, que se tornou tão célebre mais tarde. Um dos assistentes recitava o alfabeto, e as comunicações faziam-se por meio de pancadas. Em dado momento, essas pancadas se tornaram muito fortes, e o sinal convencionado, 5 pancadas, nos advertiu de que o alfabeto era reclamado. Alguém fez a observação de que esse pedido não tinha sentido algum, visto que o alfabeto já estava sendo recitado. O mesmo sinal foi repetido, ao mesmo tempo em que a mesa dava violentos balanços, o que deu ocasião a que um dentre nós fizesse a reflexão de que a harmonia tinha sido substituída por medonha desordem.
Acreditando ter adivinhado de que se tratava, fiz notar que não era necessariamente uma desordem, que, talvez, outra individualidade tivesse interrompido a comunicação, tendo provavelmente que nos comunicar alguma coisa urgente. Minha suposição foi imediatamente confirmada por pancadas dadas em diversas partes do aposento, e por grande estremecimento da mesa. Comecei a recitar o alfabeto e recebi esta confirmação: volta para casa, teu filho está doente, parte imediatamente, ou então chegarás tarde. Tomei a mala de mão e parti. Apenas me achei na rua, ouvi o silvo do trem que chegava à estação. Era o último trem pelo qual eu podia ir para casa naquela noite. Eu estava distante da estação cerca de 1/8 de milha. Comecei a correr o melhor que pude e cheguei no momento em que o trem se punha em movimento. Apenas tive o tempo preciso de saltar para a plataforma de trás do último vagão. Ao chegar em casa, verifiquei a exatidão rigorosa da Comunicação Espírita. Lide, 1881, Pag. 260. Qual poderia ser, segundo o Sr. Atman, a causa dessa interrupção de comunicação? E evidente que ela não residia no médium. Seria talvez um despacho telegráfico da consciência sonambúlica de um dos membros da família Britã. Mas o Sr. Atman não admite as comunicações a grande distância, a não ser sob a forma de alucinação, tese que discutiremos mais tarde, ao passo que no caso considerado ela se efetuou por meio de pancadas e de movimentos da mesa. Além disso, de que maneira a consciência sonambúlica teria tido conhecimento da aproximação do trem? Eis ainda um caso semelhante. A causa da interrupção não é determinada, entretanto nada permite acreditar que essa causa deva ser procurada no próprio médium. Tiro a narração do fenômeno de que se trata o reverendo Adin Ballot, em uma citação do professor Rubb. Área Experimental Investigation of the Spirit Manifestations, 1602. Os agentes ocultos me haviam convidado a fazer, em lugar indicado e em determinada ocasião, um sermão sobre um tema qualquer, com a promessa de manifestar sua aprovação por meio de pancadas, o que foi executado com rigorosa exatidão. Certo dia, no decurso de uma sessão, a pergunta seguinte foi soletrada, sem que a lembrança de tal coisa tivesse ocorrido a quem quer que fosse: escolheste o tema de teu sermão do domingo próximo? Sim, um só, respondi. Não me indicarás um tema para meu sermão da noite? Sim, qual? A comunicação começou pela letra U, e deteve-se. Eu ainda estava a admirar tal interrupção, quando outra individualidade invisível se manifestou, mas substituindo as pancadas por movimentos da mesa. Ela me informou que seu predecessor, o espírito batedor, tinha sido chamado a outra parte, por pouco tempo, e que não tardaria em voltar. Efetivamente, 1/4 de hora depois, meu primeiro interlocutor recomeçou a comunicação interrompida e terminou assim, segundo o capítulo da primeira epístola aos Coríntios, versículos 12 e 13. Nenhum dos assistentes podia recordar-se do texto designado, que se verificou ser muito apropriado a um sermão naquele dia. Se essa interrupção fosse obra da consciência sonambúlica, a que razão plausível é preciso atribuir a substituição das pancadas por movimentos da mesa? Eis outro caso, finalmente, em que nos é forçoso escolher entre a admissão de um terceiro fator e o álibi da consciência sonambúlica. A jovem Mary Banning, médium, achando-se em casa do Sr. Moore, em Winchester, a 14 de junho de 1852, tinha chamado o espírito de seu irmão, Josiah Banning, mas, contra seu hábito, ele próprio não se manifestou. O convite foi repetido durante toda a noite, porém em vão. Finalmente, à última hora, na ocasião em que todas as pessoas presentes iam retirar-se para se deitar, a presença de Josiah Banning foi bruscamente anunciada. O espírito declarou que não atenderá aos chamados que lhe dirigiram na primeira parte da noite, porque ele passara todo o dia na companhia de sua irmã Edith. A moça Edith Banning estava em Hartland, a 16 milhas dali, como mestra de escola. Pouco tempo depois Mary Banning recebia uma carta de sua irmã Edith, escrita no dia seguinte pela manhã do dia em que se tinha realizado em casa do Sr. Moore a entrevista espírita da qual acabo de falar, e a moça Edith dizia que Josiah tinha passado perto dela todo o dia precedente e que sua visita a tinha impedido de dormir durante toda a noite. S.R. Brittan e Richmond, uma discussão sobre os fatos e a filosofia do espiritualismo antigo e moderno, Nova York, 1853. Página 289. Eis duas irmãs médiums, as moças Mary e Edith Banning, cujas consciências sonambúlicas deveriam estar de perfeito acordo, agir harmonicamente,
e as quais o pretendido espírito de Josiah Banning, seu irmão, deveria ter se manifestado ao mesmo tempo. Entretanto, da narração que acabamos de citar, resulta que sucederam as coisas de modo diverso. Ainda posso fazer menção aqui de uma experiência que foi feita em minha presença, em círculo íntimo. Esse fato pertence antes à primeira série, mas coloco aqui como introdução ao que se segue, onde figurarão as mesmas personagens. A 17 de outubro de 1873, terça-feira, eu assisti em Londres a uma sessão dada por uma médium de profissão, a senhora Olivia, um dos espíritos que ela invocava, Ambo, que pretendia ter sido um negro da Jamaica, dirigiu-me a palavra e disse-me entre outras coisas que gostava de ocupar-se da formação dos médiuns. Notando a esmeralda do anel que eu tinha no dedo, disse-me que não apreciava a esmeralda, porque suas emanações são más, porém acrescentou que essa pedra não me prejudicava, por ser lembrança de um amigo, o que era verdade. Esse anel me tinha sido dado por V.J. Dow. Disse também que ele e os espíritos em geral preferem o brilhante como símbolo da pureza. Sua mulher, diz ele, tem um brilhante no anular da mão esquerda que era exato. Estás vendo-o? Perguntei-lhe. Sim, é uma médium notável. O fato também era exato. Uma excelente mulher. Sua mão esquerda ignora o que dá direito o que era verdade ainda. Ambo prometeu ir visitar-nos em São Petersburgo a fim de contribuir para o desenvolvimento das faculdades mediúnicas de minha mulher, e combinamos em que sua primeira visita fosse na quinta-feira contar de 17 de outubro, isto é, a 20 de novembro, às 8 horas da noite, e que ele se comunicaria por pancadas, pois que minha mulher não falava, em estado de transe. Eu tinha escolhido a terça-feira porque era o dia em que tinha o hábito de fazer com ela sessões inteiramente íntimas. Logo depois de meu regresso a São Petersburgo, recomeçamos nossas sessões. A ninguém eu tinha dito coisa alguma acerca da promessa que Ambo me tinha feito, e, quando comecei a sessão de 20 de novembro, estava naturalmente preocupado com essa ideia, e, quando perguntei a mim mesmo se Ambo realizaria ou não a promessa, inclinava-me pela afirmativa. Entretanto, nada sucedeu. Essa falta não era de minha mulher, parecia-me evidente, pois que essa sessão não deixou de dar resultados e porque tivemos uma comunicação proveniente de outra parte. Assim, pois, sua consciência sonambúlica funcionava, e era realmente um momento de ler em nossos pensamentos e de fazer com que Ambo falasse. As condições eram das mais favoráveis, pois que, como diz o Sr. Dr. Atman, um médium tem sempre grande interesse em adivinhar os pensamentos, conscientes e latentes, dos espectadores, pois que seu interesse é fazer comunicações surpreendentes, e nada impressiona mais ao bom senso dos assistentes do que ver comunicar coisas que eles acreditam ser os únicos a saber, ou que escapam mesmo à sua consciência no estado de vigília. E preciso, pois, supor sempre no médium a vontade de perceber. Sucede-se ao médium trabalhar perante pessoas que, de seu lado, têm igualmente interesse em que se deem fenômenos admiráveis. Então o desejo de apoiar o médium e de lhe aplainar tanto quanto possíveis todas as dificuldades, deve necessariamente desenvolver-se nessas pessoas, o que dará em resultado incitar a vontade inconsciente a transmitir a ideia. Além disso, no decurso das sessões as mãos dos vizinhos se tocam, condição muito favorável à transmissão dos pensamentos. Pag. 72. Por que razão, pois, essa transmissão não se deu, pois que as condições requeridas estavam ali reunidas. Como quer que seja, a experiência não deu resultado. Não fiquei surpreso, sabendo quão pouco nos devemos fiar dessas espécies de fiscalização, e não pensei mais em tal coisa. Não tendo que me felicitar com os resultados de minha tentativa, a ninguém falei nisso. Na terça-feira seguinte, fizemos uma pequena sessão de 3 pessoas, em companhia do professor Butler. Apaguei a luz, ficando o aposento suficientemente iluminado pelo gás da rua. O alfabeto inglês foi pedido, repetiu, e escrevi as letras indicadas pelas pancadas do pé da mesa em roda da qual estávamos reunidos. Não podendo acertar com o sentido das palavras traçadas, parei para acender a vela e orientar-me. Minha mulher já estava em estado de transe, e, no papel, li as letras seguintes, Gangreneus Lastemetou. Compreendi que se soletrava alguma coisa que poderíamos compreender mais tarde, por conseguinte, tornei a apagar a luz e comecei a recitar o alfabeto. Entretanto, não conseguia descobrir o sentido das sílabas reunidas. Finalmente, quando terminou a comunicação, acendi a vela, e examinei o que tinha escrito durante esses últimos instantes, e li o que se segue.
As primeiro promesed, butica notiet taken tireli controverer. Ambo. Como eu tinha prometido, mas não posso tomá-la ainda completamente à minha conta. Ambo. As letras tinham sido indicadas muitas vezes por pancadas dadas na mesa, e na última palavra essa executou movimentos violentos. Minha mulher, que tinha estado em transe durante toda a sessão, voltou-se placidamente no final da comunicação. Então comecei a decifrar a primeira frase, e, substituindo algumas letras, obtive a frase seguinte: Ian Eriandio as last timido. Estou aqui, estava perto de ti na última vez, porque então a consciência sonambúlica da médium descobria em meu cérebro a imagem de Ambo e a personificava, quando essa imagem não mais se achava em meu cérebro, a não ser em estado latente. Já que acabo de falar de Ambo, posso agora citar uma experiência absolutamente única nos anais do Espiritismo e que encontra o seu lugar neste capítulo. Na sessão seguinte éramos ainda 13 e aguardávamos a vinda de Ambo, mas, em vez do alfabeto inglês, pediu-se o alfabeto russo. Depois de algumas frases referentes à mediunidade de minha mulher, todas as quais interpretamos, pedem de novo o alfabeto. Eu tinha apagado a luz, e recitava e escrevia as letras russas, sem poder ler-as, e fiz observar que eu tinha escrito em letras russas YUH, que provavelmente era a palavra inglesa wish, e que era preciso recitar o alfabeto inglês. E preciso explicar aqui que as 3 letras russas pronunciam-se U, I, TSCH, ou, juntamente, como a palavra inglesa wish. Comecei por conseguinte a soletrar em inglês. Imediatamente a comunicação parou. Acendi a vela, e vi que tinha escrito de maneira absolutamente correta if, sua mulher na escrita. A letra R é igual ao H russo, nota da editora, por não possuirmos o tipo, representamos por um H a letra russa, mais ou menos semelhante a um H invertido. Assim não eram, como eu tinha pensado a princípio, as letras russas YUH, porém a palavra inglesa IOR, e era essa a palavra que tinha sido soletrada enquanto eu recitava o alfabeto russo. Por conseguinte, aquele que ditava se tinha servido da forma das letras russas que se refletiam em meu pensamento, à proporção que eu repetia as letras, para compor dessa maneira uma palavra inglesa. Eu já tinha tido a oportunidade de ver por muitas vezes darem-se comunicações em língua estrangeira com letras russas, segundo sua semelhança de som com as letras estrangeiras, quando era o alfabeto russo que era soletrado, e foi por essa razão que tomei as letras russas YUH pela palavra inglesa wish, mas foi a primeira e única vez em que vi servirem-se da forma das letras russas, correspondendo à forma das letras de outra língua. Repito, não encontrei em parte alguma a narração de um fato semelhante, e acredito poder acrescentar que não há outro nos anais do Espiritismo. Pode-se indagar por que motivo a consciência sonambúlica de minha mulher, que dispunha igualmente do alfabeto russo e do alfabeto inglês, não pediu imediatamente o alfabeto inglês, ou, finalmente, porque não soletrou as palavras inglesas servindo-se de letras russas que tivessem a mesma consonância. A palavra eur, por exemplo, reproduz-se facilmente e muito exatamente por outras letras russas. Porém, não. O alfabeto russo foi utilizado exatamente da mesma maneira que o teria feito um estrangeiro que não conhecesse tal alfabeto e escolhesse somente letras que se assemelhassem pela forma às letras de sua língua. Fenômenos desse gênero, que permitem supor a intervenção ativa de um terceiro fator, são numerosos no Espiritismo, mas deram-lhe geralmente pouca importância. Veja-se o que diz o Dr. Wolff acerca do célebre médium Mansfield, que escrevia com ambas as mãos ao mesmo tempo em que falava. Vi o Sr. Mansfield escrevendo na mesma ocasião 2 comunicações, uma com a mão direita, a outra com a esquerda, e isso em língua que desconhecia por completo. Enquanto se entregava a essa dupla ocupação, conversava comigo acerca de assuntos diversos ou prosseguia em uma conversação começada antes de seu trabalho gráfico a 2 mãos. Dessa maneira, enquanto me falava de modo muito sensato, suas mãos também conversavam. Recordo-me com muita exatidão de que certo dia o Sr. Mansfield, enquanto escrevia com as mãos, em 2 línguas, disse-me: Wolff, conhece na Colômbia um homem chamado Jacobs? Respondi afirmativamente. Ele continuou: ele está aqui e deseja anunciar-lhe que deixou o invólucro mortal hoje de manhã. Tive a confirmação dessa notícia. O fato passou-se a uma distância de algumas centenas de milhas. Que explicação se pode dar dessa tríplice manifestação intelectual? Wolff Startling Facts in Modern Spiritualism, Cincinnati, 1874, pág. 48. O reverendo J. B. Ferguson,
Na página 57 de seu livro Supramundane Facts Londres, 1865, dá testemunho de um fato semelhante. Um caso análogo, dado recentemente, é referido nos Proceedings Memoirs, da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, do ano de 1887, pág. 222. O Sr. Crookes conta um caso semelhante, via a Srta. Cathy foi, mais tarde Sra. Jenkin, escrever automaticamente uma comunicação dirigida a uma das pessoas presentes, ao mesmo tempo em que fazia uma comunicação a outra pessoa, sobre assunto inteiramente diverso, por meio do alfabeto interpretado por pancadas, conversando, durante esse tempo, com uma terceira pessoa, acerca de coisas que nada tinham de comum com essas comunicações. Crookes, Pesquisas, pág. 95. Finalmente, eu mesmo me recordo de que certo dia estando a Sra. Jenkin em minha casa, em meu gabinete de trabalho, sentada à mesa, recebeu uma comunicação por escrito, e ao mesmo tempo se faziam ouvir pancadas perto dela, à direita e à esquerda, não alternativas, porém simultâneas. Em fenômenos físicos, há numerosos exemplos em que um trecho de música foi tocado em muitos instrumentos, até 6, ao mesmo tempo, o que permite concluir pela pluralidade de centros agindo conscientemente. Vede, por exemplo, o número 372 de Lied. Vou fechar este capítulo, mencionando um fato dos mais extraordinários, que se deu no começo do movimento espírita e cuja narração foi publicada no Rochester Daily Magnet, de 26 de fevereiro de 1850, com a assinatura das 8 pessoas que tinham estado presentes. Encontrei esta narração no livro do Sr. Capron, Espiritualismo Moderno Pags. 82 a 87, porém só publicarei aqui um breve resumo. Trata-se de uma comunicação idêntica dada, ao mesmo tempo, por pancadas, em 2 aposentos da mesma casa, afastados um do outro. O Sr. Draper tinha em sua família uma clarividente, dirigiu-se por seu intermédio ao espírito de Benjamin Franklin, que ela pretendia ver, e apresentou-lhe esta pergunta: podem-se receber comunicações por meio de pancadas, em 2 lugares separados? Depois da resposta afirmativa de Franklin e observando as instruções que ele tinha dado, as 2 moças Catarina e Margarida Fox foram convidadas pelo Sr. Draper, assim como por alguns de seus amigos, a reunir-se a 15 de fevereiro seguinte. Uma parte da assistência, com um dos médiuns, ficou no salão, e a outra, com o segundo médium, dirigiu-se a um aposento situado no extremo oposto da casa. Ouviram-se pancadas ao mesmo tempo nos 2 grupos. Mas como se dessem interrupções a cada instante pela entrada de recém-chegados, os assistentes que se conservavam no salão receberam pouco depois esta comunicação: as coisas não estão organizadas como pedi, eis porque não podem fazer a experiência atualmente. Não devem estar mais de 4 pessoas em cada aposento. Quando o primeiro grupo se juntou ao segundo, verificou-se que as comunicações recebidas dos 2 lados eram absolutamente idênticas. Uma segunda sessão foi fixada para 20 de fevereiro, e dessa vez as instruções de Benjamin Franklin foram seguidas à letra. O primeiro grupo recebeu esta comunicação: agora estou pronto, meus amigos. Grandes transformações produzir-se-ão no 19º século. As coisas que lhes parecem obscuras e misteriosas tornar-se-ão compreensíveis. O mundo ficará esclarecido. Assino meu nome, Benjamin Franklin. Não entrem no outro aposento. O segundo grupo tinha recebido a mesma comunicação, somente a última frase estava modificada assim: vão à sala de visitas, e confrontem as notas que tomaram. Pág. 86. Que explicação natural se pode dar deste fato? E uma transmissão inconsciente de pensamentos entre 2 médiuns distanciados um do outro. Devendo os 2 médiuns funcionar ao mesmo tempo, as transmissões de impressões deveriam entrecruzar-se e juntar-se confusamente. Supondo-se que uma comunicação seja dada a princípio por um médium e reproduzida imediatamente pelo outro, as dificuldades não seriam menores. E preciso suspeitar que os médiuns tinham preparado as 2 comunicações idênticas, antes da sessão. Mas não se deve esquecer que os médiuns eram 2 crianças e, além disso, que nunca médium algum produziu pancadas à vontade. Todas essas tentativas de explicações se desfazem perante o fato preciso de que na primeira reunião os médiuns não sabiam nem sequer que eram convidados para uma experiência especial e que ignoravam em que ela devia consistir, assim como afirmou formalmente o Sr. Draper. Pág. 84. 8. Comunicação de fatos desconhecidos do médium e dos assistentes.
Vamos estudar agora uma série de fatos para cuja explicação o próprio Sr. Atman reconhece que é preciso recorrer a uma explicação metafísica, transcendente. Pag. 81. Trata-se de comunicação.